Batismo em um só corpo. Palestra completa realizada em 24 de novembro de 1967. A verdade não pode ser dita de modo a ser entendida e não ser acreditada. Espero que eu diga a verdade das Escrituras, pois é isso que ele quis dizer. Quando ele falou da verdade, ele quis dizer a palavra de Deus, nenhuma outra verdade. Mas ela não pode ser dita de modo a ser entendida e não ser acreditada. Hoje à noite, pegaremos algumas palavras de Deus e tentaremos contá-las de modo que sejam entendidas. Mas, posso lhe dizer, quer seja entendida agora ou não, sei por experiência que há várias maneiras de ainda dizer essa verdade, pois ele planejou tudo como surgiu e como será consumado. Então aqui, temos isso nas Escrituras. Todos os que fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. Então nos é dito: eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu, e ele batizará com o Espírito Santo. Mateus 3, 11. Então, há dois batismos mencionados nas Escrituras. Não tem nada a ver com o pequeno batismo que você e eu experimentamos quando não tínhamos nenhuma consciência, como crianças pequenas, quando algum ministro ou padre nos batizava. Não tem nada a ver com isso. O primeiro batismo é para arrependimento. Então, devo agora explicar para que você possa entender o que significa arrependimento. E se você o aceita, o coloque em prática e depois o prove em desempenho, então você é realmente batizado para arrependimento. Arrependimento significa uma mudança de mente, uma mudança radical de atitude em relação à vida. É isso que realmente significa e nada mais. Um sujeito me escreveu esta semana, ele não está aqui esta noite, mas ele disse: todo ano temos em Anaheim esta convenção para todos aqueles que lidam com computadores, e minha empresa está agora demonstrando um computador de $1 milhão. Ele foi entregue na sexta-feira para ficar pronto para a abertura do show na terça-feira de manhã. No domingo, aqui no computador, há peças faltando e peças que não estão funcionando. Agora temos subcontratados em todo o país, em toda a nação, que fizeram essas peças que agora não estão funcionando. Quando cheguei, eles me enviaram para a convenção na segunda-feira de manhã. Quando cheguei lá, acho que eu era o único calmo e controlado, todos esperavam um desastre. Aqui está um sistema de $1 milhão. Mas eu simplesmente comecei a aplicar o que ouvi sobre a imaginação, e simplesmente imaginei que era terça-feira de manhã e tudo estava indo perfeitamente. Então comecei a olhar ao redor para descobrir quem fez essas peças que não estão funcionando e, para minha alegria, a 14 milhas do centro estavam as duas empresas que fizeram essas peças em particular. Então, eles vieram e as consertaram. Reunimos tudo e ele foi inaugurado no prazo, sendo uma demonstração perfeita desse sistema milionário. Outro foi, um vendedor vendeu um computador nosso. Era um modelo antigo e este estava no porão ou no depósito, e ninguém teve tempo para verificá-lo, fazer um inventário das peças, de todas as coisas. Aí vem o dia da entrega. Quase o dia da entrega. Novamente entrei nessa aplicação deste princípio e apliquei minha imaginação para esse fim de que tudo estava perfeito. E aqui estavam duas peças vitais que estavam faltando. Ligamos para todos os estados, porque há subcontratados em todo o país, e ninguém sabia nada sobre essas peças faltantes. Aqui fiquei sentado, perdido em contemplação, vendo o fim. O vendedor que fez a venda entrou no local e viu um pequeno pacote a não mais de 3 metros do computador. Ele o pegou e disse: aqui estão as peças. Todos os tipos de peças. E lá estavam as peças faltantes. Ninguém até o momento sabe como elas chegaram lá. Lá estavam elas, a menos de 3 metros do computador. Agora, aqui está um homem que foi batizado com a água, essa é a verdade psicológica desta lei. A água é a aplicação psicológica da verdade, então vem o vinho. Temos a pedra, o literal. Onde jogar fora, cortar a cabeça de um touro e então isso é sacrificar a Deus, e você faz coisas, literalmente, do lado de fora, essa é a pedra. Então vem a interpretação psicológica deste fato literal e é chamado de água nas Escrituras.
Ele entra nos campos para dar água aos rebanhos e ele rola a pedra do topo do poço. Ele tira a água e dá água ao seu rebanho, então ele rola a pedra de volta. Agora vem alguém que transforma a água em vinho, e mostra a você não apenas a interpretação psicológica das escrituras, mas que é preciso ver todo o vasto mundo como um drama psicológico. Você já ouviu dizer que não deve cometer adultério, mas eu lhe digo que cobiçar uma mulher é cometê-lo. E então, conter o impulso não é bom o suficiente. No minuto em que você cobiçou, esse foi o ato. O drama é psicológico e você está colocando as coisas em movimento por seus atos imaginários. Não importa como você reprima o impulso, isso não é bom o suficiente. O impulso de roubar foi o ato. O impulso de machucar foi o ato. Você pode ser reprimido porque tem medo de executar o ato. Você pode ter medo das consequências. Se você pudesse escapar impune, então você faria. Mas isso não é bom o suficiente. Não se deve nem ter o impulso de roubar. É preciso descobrir quem realmente se é e, portanto, criar a partir de dentro de si mesmo. Mas você primeiro recebe o batismo de água. Você encontrará isso no 3º capítulo de Mateus. E aqui ele batiza com a água para perdão. E perdão, ou arrependimento, como é chamado nas Escrituras, testa a capacidade do homem de entrar e participar da natureza do oposto. Eu vejo você em necessidade, posso me persuadir de que você não está em necessidade, que você é rico? Na medida em que posso me persuadir de que você é a pessoa que eu gostaria que você fosse, nessa medida eu simplesmente coloquei em prática esse batismo pela água. Eu ouvi isso, agora tenho que aplicá-lo. À medida que eu aplico ao ponto de prová-lo em desempenho, bem, então, eu sou realmente batizado no sentido real da palavra. Mas agora vem o próximo batismo e isso é algo completamente diferente. Não é algo que eu faço ou você faz ou qualquer um faz. Tendo aplicado esse arrependimento e tendo vivido por ele, então somos chamados um por um para nos unirmos em um único corpo que é Deus. Então nos é dito, por um Espírito fomos batizados em um corpo como você lê em 1 Coríntios, capítulo 12. Por um Espírito somos batizados em um corpo. Agora deixe-me compartilhar com você este batismo. Somos levados em Espírito. Agora você pode pensar que sou levado para algum espaço interestelar fabuloso. Parece que sim, posso lhe dizer, parece que você foi levado em uma enorme jornada para fora, mas tudo está dentro de não está fora de forma alguma. Tudo o que contemplamos, embora pareça fora, está dentro, em nossa imaginação da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. William Blake. Então, eu não estou realmente sendo levado para fora de mim mesmo. Mas sinto que a sensação é de uma longa, longa jornada. Quando você entra na presença do Senhor ressuscitado, ele lhe faz uma pergunta simples. Você responde de forma bem simples, como se fosse instigado por alguma profundidade do seu próprio ser. Você não pode cometer um erro. Ele o abraça e você se torna um. Por um Espírito somos batizados em um corpo. Então, todos os que foram batizados neste corpo se revestiram de Cristo. Todos os que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Daí em diante você é Ele. O olho mortal não pode ver sua vestimenta, porque nenhum olho mortal pode ver o corpo de Cristo. Mas você sabe disso, e você sente isso, e você o veste a cada momento do dia de 24 horas. E então, se você contar a história, alguns podem ouvir você e eles estão tão cheios de seus próprios conceitos errôneos preconcebidos sobre Cristo que eles vão resistir a você. Eu vou te mostrar desta forma. A irmã mais velha da minha esposa. E ela é um amor. Nós nos amamos, nos respeitamos, mas ela me disse muitos, muitos anos atrás, eu não acredito em uma palavra que você ensina. Eu disse, perfeitamente bem, eu te amo de qualquer maneira. Ela disse, eu te amo também. Primeiro de tudo, você é gentil com minha irmã, eu sei que você a ama, e por isso eu te amo. Bem, era isso. Mas eu não acredito em uma palavra que você disse. O que ela quis dizer foi isso, ela não acredita em sobrevivência.
Para ela, embora ela se chame de uma boa cristã, ela quer dizer que ninguém sobrevive exceto em sua prole. Você é sobrevivido em seus filhos e netos e assim por diante, mas você, o indivíduo não. Eu disse, eu tenho uma notícia para você, nada morre. Não só você não morre, mas a pequena flor que floresce uma vez floresce para sempre. Você a colhe, coloca na lapela, usa por um tempo e a descarta, e ela floresce para sempre. Ela não pode morrer. Eu sou um Deus dos vivos, não dos mortos. Bem, isso não caiu bem para ela. Não importa o quão claramente eu pensei que tinha dito a ela, ela não acreditou em mim. Pois é assim que você chega àqueles que em um nível podem aceitar. Meu secretário, Jack Butler, morreu repentinamente no ano de 1948, 48 ou 49, acho que foi 48, sim, 48, pois ele nasceu em 98 e tinha apenas 50 anos quando morreu. Então voltei. Eu estava aqui na Califórnia na época, aqui em uma turnê de palestras, ainda morando em Nova York. Então recebi este telegrama esta manhã, fizemos as malas e voltamos para Nova York. Cuidei do funeral dele em Haverstraw, Nova York. Bem, muitos meses depois, 6 ou 7 meses depois, eu sabia que estava fora desta vestimenta, eu estava completamente acordado, fora desta vestimenta, e aqui está meu amigo Jack, restaurado à vida e um jovem garoto na casa dos 20. Jack tinha 50 anos e parecia muito mais velho quando morreu, mas morreu quando tinha 50. Mas parecia muito mais velho. No entanto, agora ele está na casa dos 20, completamente restaurado a uma novidade que é fantástica. E aqui está minha cunhada, Al, e Al me disse para abrir a conversa. Sabe, eu ainda não acredito no que você ensina. Eu disse a ela. Bem, como você pode dizer isso quando vê Jack? Ela me disse. O que isso tem a ver? Eu disse a ela. Você não sabe que Jack morreu? Jack morreu em agosto do ano passado, e eu voltei e cuidei do funeral? E ele está enterrado, o corpo foi enterrado em Haverstraw, Nova York? E o rosto de Al assumiu uma expressão peculiar, de completo espanto. Ela sabe que estou dizendo a verdade e que está vendo Jack. Ela sempre negou que sobreviveu e está olhando para Jack. Aquele rosto com aquela expressão peculiar, de completo espanto, porque está em completo conflito com o que ela sempre acreditou, em completo conflito com o que eu ensino e sempre ensinei a ela. Enquanto ela olhava para Jack, agora Jack me disse: Quem está morto? Eu disse: Jack, você não está morto, mas você morreu, sabia? Oh, ele disse. Isso é estúpido. Sim, você morreu. Você morreu no mês de agosto do ano passado, e eu voltei da Califórnia e cuidei do seu funeral e lhe dei um lindo funeral católico. Você está enterrado, você não foi cremado, você está enterrado em um cemitério católico em Haverstraw, Nova York. Oh, ele disse. Você é estúpido. Quem está morto? Eu disse. Você não está morto, mas você morreu. Então eu disse a Jack. Vem aqui e ele veio como sempre fazia. Então eu disse a Al. Agora Al, observe isso e coloquei minha mão em sua coxa. Eu disse. Veja, minha mão não atravessa sua coxa. Ele é sólido. Se eu cortá-lo agora, ele sangrará. Ele doerá como você doeria. Ele é sólido e real. Com isso, Jack pegou minha mão está em sua coxa, e foi isso que ele fez. Tire sua mão de mim, dando um tapa na mão, exatamente o que ele faria se estivesse aqui. Não há poder transformador na morte e Jack não sabia que tinha morrido. Posso te dizer, nem todo mundo conhece a transição. Alguns levam anos para descobri-la. Eles se veem restaurados a uma novidade que é inacreditável, mas eles não sabem disso. E, Al estava lá, minha cunhada. Quando ela voltou a este mundo, nem era um sonho para ela. Você nem sempre traz seus sonhos de volta. Se ela os tivesse trazido de volta, seria na forma de um sonho para ela.
Eu estava totalmente acordado. Eu sabia exatamente o que estava fazendo a cada momento do tempo. Agora, você dirá, o que isso fez com Al? Posso te dizer, hoje ela acredita na sobrevivência. Ela não sabe que esse foi o começo. Então, quando você for enviado para contá-lo, você encontrará uma oportunidade, seja nesta esfera, naquela esfera ou em outra esfera. Mas você está ensinando de manhã, ao meio-dia e à noite contando a mensagem daquele que o enviou. Então ele disse: Eu estou neles e tu estás em mim, para que eles se tornem um, perfeitamente um, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste assim como me amaste a mim. João 17, 23. Nenhuma diferença. Há apenas um corpo, apenas um espírito. Então, quando ele te abraça, é o mesmo amor que foi o abraço para todos que foram abraçados e incorporados naquele corpo. Um corpo, um espírito. Então aqui, ao colocar isso à prova, você está simplesmente explicando que é batizado. Se você foi diante de uma pequena lagoa batismal e deixou cair água no cabelo ou não, não tem nada a ver com isso. Isso é um símbolo. E eles dão essa importância, mas essa não é a importância. Você nunca precisa ver o interior de uma igreja. Mas você pode ouvir sobre a lei do arrependimento. Arrependa-se. Arrependa-se para fazer o quê? Mude sua atitude em relação a tudo neste mundo que lhe desagrada, e permaneça fixo na atitude mudada, e a mudança se moldará em seu mundo exterior e lhe provará que você sabe o que está fazendo. Você está criando neste nível. Mas chegará o dia em que vocês também serão batizados com o Espírito Santo. Agora, ele disse: Ali está um. Entre vocês está um que vocês não conhecem. Eu mesmo não o conhecia, disse João. Mas vi o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba, e permaneceu sobre ele. E aquele que me enviou me disse: Aquele sobre quem você vira o Espírito Santo descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. João 1 versículo 26, 34. Agora, essa palavra com é a preposição em grego. Ele não batiza com algo do lado de fora, derrama água sobre você, ele batiza, ele incorpora você em si mesmo, o Espírito Santo, é assim que ele batiza. Ele batiza não com, mas no Espírito Santo. Ele o abraça e você é completamente incorporado e naquele momento você é ele, você não é outro. Não uma coisa pequena no corpo de Cristo, você é o corpo de Cristo. Aquele que é batizado em Cristo se revestiu de Cristo e você o veste. Então vem o desdobramento da imagem e então você sabe exatamente quem você é quando o Filho unigênito de Deus o chama de Pai. Então você sabe exatamente quem você é, e você sente esse ser que você viu. Você está na presença do Cristo ressuscitado, você é incorporado ao corpo, e quando ele o chama de Pai, você se sente esse ser. Não uma coisa pequena, mas ainda assim nenhuma perda de identidade. E esta é esta história maravilhosa do batismo. Então vai e conte a eles o mistério do batismo. E é verdade se você contar com entendimento, pois a verdade dita para que seja entendida deve ser acreditada. Não pode ser dita para que seja entendida e não ser acreditada. Se hoje o preconceito deles os impede por um momento de agarrá-la, espere. Uma oportunidade virá esta noite ou amanhã à noite em outro nível do seu ser. Agora, se eu habito em você e o Pai habita em mim, o Pai não está em você? Então, eu habito neles e tu em mim. Bem, se você está em mim e eu estou neles, bem, então, o Pai está neles, e não somos um? Não veremos o mesmo ser, o mesmo infinito que nos chamará de Pai? Aqui, quando alguém pode me escrever esta história, ele só vem nas últimas semanas, ele acabou de vir do sul da parte norte do nosso estado, e aqui em apenas um curto intervalo de tempo ele acreditou tanto que colocou em prática quando todos esperavam um desastre. Agora, ele não foi batizado? Então, que água usamos? Eu não coloquei água na cabeça dele, simplesmente disse a verdade pegando a história literal e dando a ela uma interpretação psicológica. E ele, acreditando no significado psicológico das escrituras, ele coloca em prática e começa a viver imaginalmente, vendo todo o drama como um ato imaginário e não um ato físico.
Então o mundo vê isso como um ato físico e eles vão jogar isso para ele de manhã, ao meio-dia e à noite, mas você não acredita que Jesus Cristo, um homem, viveu? E então você sabe que eles não podem por um momento, naquele momento, receber isso. Se você disser a eles exatamente quem é Jesus Cristo, eles correrão. Se você falar de um Cristo cósmico enterrado em cada pessoa no mundo e que o Cristo cósmico no homem é Deus Pai, e que ele está em tudo e por tudo, e ainda assim você é ele, não há dois, apenas um. Esse Deus e Pai de todos está abrigado em você individualmente, e esse Deus um dia se revelará em você, e você é ele. Não você e Deus, você como Deus. Apenas o mesmo ser. E seu filho está chamando você de Pai. No entanto, você está vestido com esta pequena vestimenta, limitado por todas as limitações da carne, e você anda na terra. Agora, um amigo meu me deu na segunda-feira passada à noite um poema perfeitamente maravilhoso de D.H. Lawrence. É um poema longo. Huxley era um amigo muito querido dele. E muitos dias nós o discutíamos. Ele me disse: de todos os homens que já conheci, ninguém me excita mais do que D.H. Lawrence. Ele disse. Ele era a pessoa mais incomum. Sabe, Neville, ele poderia realmente, nos detalhes mais convincentes, persuadir você de que ele sabe o que é ser como uma árvore, ser como um animal, ser como uma onda, ser como a lua, e ele poderia persuadir você da maneira mais convincente. Ele tinha sua vaca favorita no Novo México em sua fazenda. Era chamada de Black Eyed Susan ou Black Eyed Baby, um dos dois. E ele realmente me descrevia. Ele disse que poderia se colocar dentro da pele do animal e me explicar os humores e o pensamento quase irracional, uma maneira subhumana de pensar, naquele animal. Agora, aqui está um homem que sabia ordenhar a vaca, sabia costurar, sabia bordar, sabia remendar uma meia, era um mestre em marcenaria. Ele sabia fazer tudo. Nunca vi um homem com mais talentos. O grande poeta que ele era, e ainda assim, estranhamente, ele conseguia sentar e não fazer absolutamente nada, e gostava muito de não fazer nada. No entanto, o homem tinha tantos talentos. Nunca conheci tantos talentos. Ele não se atrapalhava na costura, quando costurava era perfeito. Quando remendava era perfeito. Quando bordava era um bordado perfeito. Ele conseguia pegar uma esteira e fazer um tapete em pouco tempo. Ele era perfeito em sua concentração. Pegue um pedaço de madeira e faça uma mesa, uma cadeira. E tudo era perfeito. Então vem sua poesia. Então vem seus romances. E então, não fazer nada. Bem, meu amigo me deu este poema dele, que foi compartilhado com ele. É chamado de Os Novos Céus e a Nova Terra. Nele, ele disse: eu estava tão cansado do mundo, eu estava tão cansado de tudo isso, e então veio a morte, e eu morri. Agora ele descreve o que ele chama de ressurreição, que eu sei que é um nome errado, é restauração no caso dele, não era ressurreição, pois ele fala do corpo. Ele disse: um corpo como antes, apenas com uma novidade além do conhecimento da novidade. Uma novidade que é inexplicável, você não pode explicar tal novidade. Pois aqui está um corpo velho e então você se encontra em um novo corpo. Ele está dizendo a verdade. Como Jack, um garoto na casa dos 20 quando morreu aos 50 parecia muito mais velho. Quando vi Jack 6, 7 meses depois, aqui está esse garoto na casa dos 20, completamente renovado. Uma novidade além do conhecimento da novidade. Como poderia ser? Ele passou pelo chão. Cerca de 7 meses depois, a decomposição estava muito avançada. E você pode pegar alguém em questão de 1 hora e transformá-lo em cinzas. E eles lhe dão uma pequena urna naquele dia. E o que você conhecia como amigo, 170, 200 libras antes daquele momento, agora é um pouco em uma lata. E lá você o encontrará nos mundos para os quais eu vou e aqui está ele. Como ele é renovado! O corpo é real e é sólido, e ele respira como você respira, e envelhece como você envelhece aqui.
Ele tem seus problemas lá como você os tem aqui. Ele passa pela mesma coisa novamente. Fé, se não desperta, bem, então, ela nem conhece a história do batismo, como a história da vida é psicológica. Jack não sabia disso naquela época, ele não sabia disso aqui. Jack veio a todas as minhas reuniões, mas ele só estava interessado em ver as pessoas. Ele se recusou a assumir quaisquer obrigações para com a sociedade, ele não se casaria. Mas, posso lhe dizer, ele era um homem e tanto e seus olhos estavam por todo lugar procurando pelas mulheres. E elas o amavam, esse rapaz maravilhoso, nascido na cidade de Nova York de pais irlandeses. Ele era um rapaz irlandês e tanto, cheio de bajulação, e todos eles amavam Jack. Mas ele não assumiria quaisquer obrigações de casamento, pois ele correria na direção oposta. Ele é o mesmo Jack. Ele não sabe agora que a vida é psicológica. Não há poder transformador na morte. É uma renovação. É um milagre. Como funciona? Eu vejo as cinzas, este era Jack, e aqui está Jack. Agora, como ele conseguiu esse corpo? Agora, D.H. Lawrence traz isso à tona, ele disse. Eu não nasci de novo. Isso não é nascer de novo, isso é ressurreição e ressuscitado. Mas ele admite que não nasceu de novo. Ele não passou pelo útero de nenhuma mulher. Ele se encontra restaurado, e chama isso de ressurreição e ressuscitado. Mas eu posso dizer a Lawrence que ele não ressuscitou, mas ele foi restaurado. Você é restaurado à vida. Todos são restaurados à vida instantaneamente. E uma novidade que é inexplicável. Estas são suas palavras, uma novidade inexplicável onde ele se encontra um novo ser, uma novidade, uma vida além da vida, ele está tão vivo, uma novidade além do conhecimento da novidade, ele é tão novo. Nenhum dente perdido, nenhum cabelo perdido, nada perdido. Tudo é renovado e nada está faltando. Como pode ser quando apenas um momento antes mas as pessoas não refletem e pensam, bem, eu tinha 90 anos quando morri e aqui estou com 20, bem, como pode ser? Eu não passei pelo útero de uma mulher e aqui estou eu restaurado à vida, como isso é possível? Então, porque os problemas da vida estão sobre nós, eles seguem cegamente e eles têm que pagar aluguel também, e eles devem comer também, e eles devem fazer todas as coisas que você faz aqui. É exatamente como este mundo e ele usa a palavra o mesmo mundo terrestre, não outro. É outro mundo, ele disse, mas é terrestre, eu terrestre, e ainda assim uma novidade completamente inexplicável. Mas quando você é ressuscitado é completamente diferente. Logo depois vem o nascimento do alto. Então quando você tira essa vestimenta, e eles podem fazer o que quiserem com ela. Eles podem mandá-la para a UCLA, deixá-los cortar tudo em pedacinhos, e tentar descobrir o que a fez funcionar. Eles não vão encontrar. Não está lá de jeito nenhum. Eles podem cremar e colocar em uma pequena urna. Como eu disse para minha esposa, não seja idiota. O caixão mais barato, o funeral mais barato. Se você pode conseguir por $1, dê $1. Se eles disserem que o mais barato é $250, não pague $251. Esses $10 extras você vai comprar uma boa garrafa de bebida com eles. Mas não pague um centavo além do que é o mínimo e nenhuma urna idiota me enfiando aqui com uma pequena urna dizendo que este é Neville. Isso não é Neville de jeito nenhum. Então não coloque um centavo além do mínimo absoluto e não deixe nenhum desses vendedores de alta pressão lhe vender $1 a mais do que o exigido por lei. Agora, se você tiver que me colocar aqui e eles permitirem que eu seja enviado, bem, então, envie-me, para parar com essa boba, anual, envie-me para Barbados e jogue-me no mar. Pois eu não estou lá. Estou instantaneamente restaurado, mas desta vez não estou neste mundo de forma alguma. Pois, o mundo para o qual Jack foi é este mundo, uma seção diferente do tempo. O mundo para o qual todas as pessoas vão é este mundo. Exatamente como ele, os mesmos problemas. Foi para lá que D.H. Lawrence foi.
Mas o mundo para o qual os ressuscitados vão é para o corpo único do Senhor Jesus Cristo. Esse é o céu. E a coisa toda está dentro de você, posso lhe dizer. Você não vai lá para obtê-la, você desperta dentro desse corpo. Esse é o seu corpo, dotado de poder criativo infinito, um mundo totalmente diferente onde você está criando. Não as limitações da carne, nenhuma necessidade de comida como a entendemos, nenhuma necessidade de cuidar das funções normais do corpo, elas não existem. É um corpo totalmente diferente, um corpo de luz radiante no qual todos seremos incorporados, um por um, conforme planejado. Então eu te digo, se eu pudesse esta noite dizer a verdade de modo que ela seja compreendida, você não poderia deixar de acreditar. Mas se esta noite algo em você resistir a isso, posso te dizer, assim como minha cunhada Al, eu ainda vou te pegar. Pois há mundos dentro de mundos e você não será capaz de resistir a algo assim. Sua oposição ela não negava que há Deus Pai, Deus Filho, embora ela não conhecesse nenhum dos dois e seus conceitos de ambos fossem distorcidos, mas ela resistiu ao terceiro fundamento da fé cristã, vida eterna. A isso ela resistiu completamente. No entanto, ela se autodenomina um pilar da igreja cristã e frequenta a igreja em Nova Jersey. Mas, isso ela não conseguia entender e neste dia quando Jack apareceu e aquele rosto de total perplexidade. Ela sabia que eu estava dizendo a verdade que Jack tinha morrido. Mas ele não sabia que tinha morrido porque ele está tão vivo. Ele não sabia que tinha morrido. Apesar de sua juventude, ele não sabia disso. Alguém se olhando no espelho e porque acabou de sair do salão de beleza, não é maravilhoso? Olha! 10 anos fora. Eles estão tão empolgados com esses 10 anos fora que passam pelas próximas, 24 horas, pelo menos, até dormirem. E então, eles estão em sua mente 10 anos mais jovens do que eram no dia anterior. Neste outro mundo é um estado de juventude tão permanente que você nunca reflete sobre como isso aconteceu? Porque se você não é um filósofo aqui, você não será um lá. Se você não é dado à análise aqui, você não é dado a isso lá. Não há poder transformador na morte. Então eu posso tomar algo como garantido, apenas tomá-lo, e não refletir sobre isso, e apenas agir, é natural, é normal, eu farei a mesma coisa lá. E Jack vivia assim. Ele jantava conosco todos os dias da semana, exceto nas noites em que recebíamos convidados. Não vinha nas noites de domingo, mas todas as noites da semana ele jantava conosco. E ninguém poderia ser mais lisonjeiro com minha esposa do que Jack. Não importava o que ela preparasse, ele dizia: Bill, isso é o mais maravilhoso, e ele dizia o nome. E na noite seguinte: isso é o mais maravilhoso, e ele dizia o nome. Claro, ele lavava os pratos e eu os secava. Então ele morreu e eu tive que assumir suas tarefas, então eu lavava e secava. Ele costumava pelo menos lavar. Então ele partiu e que ele fizesse o que fazia. Mas ele era divertido. Não importava o que Bill lhe desse, ela podia dar a ele o haxixe dos haxiches, e ele comia e dizia: este é o melhor haxixe do mundo. Você não poderia colocar nada diante dele que ele não elogiasse. E então, ele jantava conosco e conosco, eu diria, toda noite que não recebíamos. Ocasionalmente, ele vinha na hora do almoço e sempre havia algo na geladeira, então Jack. Ele não conseguia mexer um ovo. Ele não conseguia fazer nada quando se tratava de cozinhar. Mas ele voltava para casa, e Bill é um cozinheiro maravilhoso, e essa foi nossa vida por anos com Jack. 6 meses depois, ele não sabia que estava morto, porque não está. Não posso culpá-lo, ele não está morto. Mas ele não viu a juventude que eu vi. Ele viu, mas tomou como certo. Nunca lhe ocorreu que ele tinha passado pelo que este mundo chamaria de portão da morte. Não tinha o menor conceito disso. Então ele segue cegamente, com o tempo ele vai perceber certas coisas pelas quais ele deve ter passado, mas ele não tinha conhecimento de fazê-lo. Eles encontraram o corpo no chão.
Ele foi para casa em um dia muito quente de verão na cidade de Nova York, quando estava úmido e talvez 100 graus. Na manhã seguinte a empregada vai limpar o quarto e aqui está Jack. Então ele teve uma restrição e ele se foi. Mas se você não é dado aqui à reflexão neste mundo, e você não reflete sobre as coisas, por que isso aconteceu? Quando algo acontece em seu mundo, você se pergunta por quê. Deve ter uma causa. Se você não fizer isso aqui e ver apenas a causação externa e nunca uma interna, bem, então você não vai fazer isso lá. E todo o vasto mundo é um mundo psicológico. Quando você o aceita, você foi batizado, e foi aquele chamado João que o batizou e o trouxe à existência. Agora, na semana que vem, recebi uma carta perfeitamente adorável que chegou hoje, perfeitamente maravilhosa. Vamos abordar isso na segunda-feira e mostrar a essa senhora. Tenho certeza de que ela sabe, mas vou mostrar a ela, e mostrar a um cavalheiro, o que foi e mostrar a essa senhora sua história onde estou envolvido no sonho. É perfeitamente maravilhoso. Agora, vamos entrar no silêncio. Temos mais 3 semanas, estamos fechando no dia 15 de dezembro e retornando aqui no dia 8 de janeiro. Estaremos fechados em 3 semanas e permaneceremos fechados por 3 semanas, e a partir daí eu vou te contar conforme formos. Alguma pergunta, por favor? Pergunta inaudível. Resposta. Em qualquer mundo, porque eles são tão solidamente reais lá quanto você é aqui. O mundo é assim, posso lhe dizer, não difere nem um pouco. É assim mesmo. Você se verá renovado de alguma forma inexplicável. Não renascido, renovado. Você está consciente de quem você é, todas essas coisas. É como ir para uma terra estrangeira e você está tão animado que não pensa em casa, você simplesmente continua indo, vendo, fazendo todas as coisas. E envelhecendo, se apaixonando, sendo decepcionado, sendo emocionado, e assim como acontece aqui. Pergunta. Não temos nenhum apego a este mundo, temos? Resposta. É este mundo. É uma seção diferente do tempo neste mundo. Pergunta inaudível. Resposta. Há memórias. A primeira vez que falei com Jack, Jack me conhecia e Jack conhecia Al. Ele não era um estranho no meu mundo, eu não era um estranho no mundo de Jack. Então ele simplesmente tomou isso como certo, porque aqui está Nev, e aqui está Al. Ele conhecia Al muito bem. Al sabia que Jack era meu secretário. E então, quando ela o viu pela primeira vez, ela não percebeu até que eu trouxe sua atenção para o fato de que Jack tinha morrido. Então, quando eu disse: Você diz que não acredita em sobrevivência, você não acredita no que eu ensino e então eu disse a ela: Por que então olha para Jack? Como você pode dizer isso quando vê Jack? Então ela me disse inocentemente: O que isso tem a ver com isso? Se eu não tivesse prendido sua atenção e trazido à tona de repente o fato de que Jack tinha morrido, ela teria continuado cegamente. Ela teria visto Jack e continuado. Se ela tivesse trazido isso de volta à memória neste mundo, ela teria dito: Sabe, eu sonhei com Jack Butler ontem à noite. Mas eu prendi a atenção dela e foquei no fato de que Jack tinha morrido, e então ela ficou perplexa, ela sabia que ele tinha morrido. Então eu o trouxe, coloquei minha mão em sua coxa, e mostrei a ela que era sólido, era real. E ele nem sabia que tinha morrido. Então, em 2 sessões de tempo reunidas e eles não sabiam. Mas eu prendi a atenção deles, porque eu estava acordado e no controle. Então eu estou ensinando. Eu digo a vocês que fui enviado. Agora, o mundo dirá: isso é tudo bobagem. Isso parou há 2000 anos. Não existe tal coisa há 2000 anos, está sempre acontecendo. Eu estava na presença do Senhor ressuscitado e Ele me enviou para fazer o que estou fazendo. Então, quando você lê nas Escrituras: Aquele que me vê, se você realmente me vê, vê aquele que me enviou. Mas você tem que me ver, aquele que eu realmente sou. Se você vir aquele que eu sou, verá aquele que me enviou, e esse é o Pai de todos que me enviaram, e eu sou ele.
Mas isso não se encaixa no sacerdócio do conceito do mundo sobre o mistério de Cristo, então eles pensarão que isso é blasfêmia. Bem, deixe-os pensar o que é. Eles estão dormindo profundamente de qualquer maneira, realmente não importa. Encontre-os no próximo mundo, eles estão tão profundamente adormecidos quanto estão aqui. Eles simplesmente não conhecem este grande mistério. Deus no homem está despertando, e quando ele desperta, o homem em quem ele desperta é Deus. Não há nada além de Deus. Ele desperta em você naquele momento, você é ele. Então o pecado fundamental é não acreditar que eu sou ele. Se não crerdes que eu sou ele, morrereis em vossos pecados, é o que nos é dito. João 8, 24. E um dia você saberá. Você pode aceitar isso de alguém que pode apresentá-lo de modo que ele o torne claro para seu entendimento. Se estiver claro para seu entendimento e não estiver entulhado com equívocos anteriores, você o aceitará. E então, de repente, um dia, você acorda. Ele vem de repente, ninguém pode dizer quando, mas vem do nada como um ladrão na noite, e então você acorda. Depois disso, não importa quando você vai, realmente, porque você ama, e o Deus do amor o abraçou. Porque você ama, aqueles em seu círculo imediato que você gostaria de amortecer, mesmo que estejam dormindo, amortecer com o pequeno mundo das coisas de César para que eles não tenham a pressão colocada sobre eles amanhã. Mas quanto à sua partida, não faz diferença alguma para você. Apenas deixe-os o máximo de amortecimento possível, porque o mundo é um mundo de golpes. E você não pode impedir a expressão desse amor de amortecer com algumas das coisas que César exige neste mundo. Fora isso, no que lhe diz respeito, você se sente exatamente como Paulo disse em sua carta. Desejo partir e estar com Cristo, ser como Ele é, pois quando Ele parte, Ele é Cristo, mas é muito melhor que eu permaneça no corpo por causa da sua necessidade, é isso que ele está dizendo, e ele diz isso repetidamente. E então, um ano depois ou alguns anos depois, ele parte. Para onde ele pode ir, senão para o corpo do Senhor desperto? Não há lugar para ele ir, ele já está lá, enquanto ele anda nesta terra. Naquele momento, ele vai tirar esta vestimenta e lá está ele. O mundo adormecido dirá: ele está morto, pobrezinho, e ele acreditou e ensinou assim, e agora olhe para ele. Eles não sabem distinguir a vestimenta do homem. Eles não conseguem discriminar entre a vestimenta que ele está vestindo e aquele que a veste. Eles acham que a vestimenta é o homem. Quando ele se move para um mundo completamente diferente, que é um corpo, que eventualmente incorporará todos os seres do mundo naquele corpo. Por um Espírito todos foram batizados em um corpo, nos é dito. Boa noite. Agradeço por todos que chegaram até aqui. Curtam, comentem e compartilhem esses conteúdos para que mais pessoas acessem esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.